Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas invocadas. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Rapaz, gostei do invocada. Eu sou invocada mesmo. Aí, tá aí, eu reconheço. Sou invocada. Oi, gente. Oi, Cunhanzetes. Oi, Curumins. Oi, Camila. Oi, Evelyn. Eu ainda estou em Teresina, terras piauienses. E vou contar uma coisa que vocês vão dizer que é mentira. Ontem à noite, eu pedi um chale à minha filha para me enrolar, porque eu estava morrendo de frio. Era mais ou menos meia-noite e pouco, a gente aqui no terraço, e eu enrolada num chale. É porque eu não posso mandar foto agora, não é essa a voz? Pois eu estava enrolada num chale, viu? Desmistificando Teresina. Isso. E o calor, o clima da capital do Piauí, olha só. Maravilhoso. Olha só, olha só. E tu, Evelyn Rebouças, como estás? Tudo bem? E aí, minha topogijazinha? Minha boquinha de Eu metal. não botei bochecha, não. Mulher, Inês, aqui em Fortaleza tá rolando um friozinho também, no início da manhã, mas à noite eu tenho sentido frio. É o fim dos tempos, meu povo, tá estranho. Tá, mas tô achando é bom. Não, a gente aproveita um pouquinho, né, esse climinha, mas é mudança mesmo, as mudanças climáticas aí truando, e a gente tá sentindo na pele. Imagina daqui a uns anos como é que vai ser, né, tudo diferente. Mas vamos lá, vamos falar de política, né, meu povo, né, a gente já nem sabe mais se está vivendo ou se está só à espera de novas pesquisas de intenção de voto, né? A gente, ao se aproximar da eleição, tá essa rotina. Todo dia, será que tem pesquisa? Será que tem pesquisa? E a cada dia surgem novos resultados que ora nos dão esperança, ora nos dão preocupações. Na maioria das vezes, nos dão, na verdade, muitas dúvidas. Isso porque surgem resultados muito diferentes. Então, a preço de hoje, Lula tem chances reais de ganhar no primeiro turno, será? Ou vai ter mesmo o segundo turno na disputa presidencial? E no Ceará, quem é que vai para o segundo turno, afinal de contas? Diante dessas incertezas, fomos atrás de entender melhor por que as pesquisas estão trazendo resultados tão diferentes e o que esperar daqui até a realização do primeiro turno, tá? E, claro, que a gente vai trazer também atualizações do que está rolando na disputa ao governo do Ceará, que o negócio está pegando fogo. Antes de começar, vamos ao recadinho sobre financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, realizada com apoio de assinantes incríveis, participativos. É tudo de bom, gente, tudo de bom. Para se tornar um assinante, é bem facinho. Pode ser tanto pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição é de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação com a gente pela plataforma Zoom. Sempre um momento muito bacana, é divertido demais, gente. E se você contribuir pelo Pix, coloca na descrição do pagamento o seu e-mail, né, para a gente poder entrar em contato depois, inclusive para mandar o convite desse encontro virtual, né, para gravação. E siga a gente nas redes sociais, meu povo, sempre com muitas atualizações ali no Twitter, no Instagram e no YouTube. Siga. Agora sim, bora começar. As pesquisas eleitorais estão dando um nó na nossa cabeça. Há semanas que o Datafolha apresenta Lula, né, com 45% dos votos e Bolsonaro entre 32%, 33%, 34%, oscilando hora para cima, hora para baixo. Os números do Datafolha são parecidos um pouquinho com os do IPEC, que apresentou há poucos dias Lula com 46%, né, com uma oscilação de 2 pontos para cima em relação à pesquisa anterior, em que ele aparecia com 44%, né, contra 31% do Bolsonaro, que manteve o resultado anterior. Já na pesquisa Quest, a diferença entre Lula e Bolsonaro é bem menor, com o Lula tendo por volta de 42%, era 44% na pesquisa anterior, ou seja, ele oscilou negativamente, né, oscilou para baixo, contra 34% de Bolsonaro, que antes tinha um percentual igual, manteve os 34%. Ciro e Tebet é que tem os resultados mais estáveis entre todas as pesquisas, bem sempre similares nos três institutos. Então, com Ciro apresentando entre 7% e 8% dos votos e Tebet alcançando 4% ou 5%.
Em termos práticos, segundo o Datafolha, Lula mantém uma dianteira de mais de 10 pontos percentuais em relação ao Bolsonaro. E o IPEC crava uma diferença de 15 pontos. Só que a Quest, como eu falei, aponta uma diferença de 8 pontos apenas. E ainda teve, se a gente pegar umas pesquisas muito, né, esquisitas, né, teve a Paraná Pesquisas que apresentou um dado assim, Lula com 39 e Bolsonaro com 36, ou seja, empate técnico, e a Brasmarket, que mostrou o Bolsonaro na frente, gente. Então, assim, o que está acontecendo? Quem está certo? Quem está errado? Como é que a gente avalia essas pesquisas? Que, afinal, elas acabam induzindo muito o ritmo da eleição e o que vai acontecendo, né? E até as decisões das pessoas, no fim das contas. O que a gente pensa sobre isso, Ebele Rebouças, pelo amor de Deus? Mulher, realmente. E assim, em princípio, isso não era para causar tanto pânico, né? Porque todo mundo está cansado de saber que pesquisa não é brincadeira de adivinha, não deve ser usada como prognóstico para resultado eleitoral. Só que a gente sabe, né, o eleitor médio, o eleitor leigo, nós, a gente acaba realmente sendo influenciado pelas pesquisas, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo uma campanha pró-voto útil que está muito baseada nas pesquisas de intenção de voto. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é esse boom, né, essa proliferação de instituto de pesquisa, meu povo, porque antes a gente tinha 3 principais, né, o Datafolha, o Ibope, o Vox Populi, né, enfim, eram os 3 e já dava divergência, né, você já tinha diferença entre eles. Hoje é a Datafolha, IPEC, que é o antigo Ibope, IPESP, Quest, Poder Data, Ideia Big Data, Paraná Pesquisas, FSB, Invox. Enfim, se antes você já tinha divergência, avalie agora nesse cenário, né, com muito mais gente fazendo pesquisa e divulgando e ganhando visibilidade na imprensa. E aí, para tentar entender esse cenário, eu conversei com o Rafael Nishimura, que é diretor de amostragem do Survey Research Center da Universidade de Michigan. Gente, eu acho que é o auge de como nós estamos muito chiques. É o auge das cunhas, eu acho. Porque esse instituto é super importante, bem prestigiado. E o Rafael, que também é twitteiro, né? A gente chegou até ele pelo Twitter, porque ele fez vários fios, vários posts importantes sobre essas divergências que rolaram, principalmente entre a pesquisa IPEC e a Quest. Então, se vocês tiverem curiosidade de entender melhor, ler com calma, vão lá no Twitter dele, Rafael Nishimura, e ele topou conversar com a gente. E a primeira pergunta que eu fiz foi justamente essa: o que é que explica essa super proliferação de institutos de pesquisa de 2020 para cá? 2020 você não tinha tanto instituto assim quanto tem agora. Vamos ouvir o que é que ele fala? Bom, eu acho que a principal explicação para esse aumento, né, de pesquisas sendo publicadas é justamente a proliferação de pesquisas por telefone. Para vocês terem uma ideia, até 2020, né, tinham 3 grandes institutos que divulgavam pesquisas, e esses 3 institutos realizavam essas pesquisas presencialmente. Atualmente a gente tem mais ou menos o mesmo número que realiza e divulga pesquisas presencialmente, né, de 3 a 5, mas os principais que divulgam com uma frequência maior é o Datafolha, o IPEC, que era o antigo Ibope, e agora a gente tem uma nova empresa aí no mercado, que é a Quest, né, que começou a também publicar pesquisas feitas presencialmente esse ano. Agora, não quer dizer que antes não se fazia pesquisas por telefone. Antes se fazia pesquisas eleitorais por telefone, tinham os trackers telefônicos, só que essas não eram pesquisas para divulgação, eram pesquisas para uso interno, seja de partidos ou contratadas por instituições financeiras. O que acontece, então, por que houve esse aumento, né, de pesquisas por telefone sendo publicadas? Acho que, por um lado, o que a gente tem é que houve, nos últimos anos, né, um crescimento relativamente grande no número de domicílios e pessoas com acesso a telefone, seja fixo ou celular, mas principalmente por conta de acesso ao telefone celular. Para você ter uma ideia, o IBGE acabou de publicar resultados do módulo especial de tecnologia de informação e comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, em que eles mostram que atualmente, em 2021 pelo menos, cerca de 96% dos domicílios possuíam telefone celular. E por outro lado, né, pesquisas por telefone tendem a ser bem menos custosas e mais rápidas do que pesquisas realizadas presencialmente, né, o que aumenta o número de institutos que têm essa capacidade de realizar pesquisas, né? Institutos que não têm capacidade de realizar pesquisas presenciais podem realizar
muitas vezes, pesquisas por telefone. É interessante ele ter explicado isso, essa diferença, né, esse surgimento das pesquisas por telefone e também impulsionadas pela pandemia, né, gente? Acho que em 2020 muita coisa foi feita por telefone ainda também, já foi feita por telefone, né, e não tinha jeito, tinha que ser assim. E é interessante, só que quando elas são apresentadas, é um detalhe que às vezes nem é falado, né? E aí mistura tudo também. Pouquíssimo falado. Na verdade, os relatórios de pesquisa que trazem muitos dados importantes, né, toda a íntegra da pesquisa feita, eles são muito pouco explorados, né? Só quem gosta e entende de pesquisa é que vai lá olhar, esses documentos ficam disponíveis a maioria das vezes, e aí você consegue saber como é que foi a metodologia, como foi a abordagem do entrevistador, se foi por telefone ou presencial, e realmente isso passa ao largo, então você fica vendo só os números crus, aí gera aquela confusão, né, gigantesca. E essa coisa do custo da pesquisa, né, todo mundo sabe que pesquisa presencial é uma grana, né, a gente que já trabalhou em jornal, que contratava pesquisa presencial, Datafolha, Ibope, cara, era o investimento do jornal, era contratar esse tipo de pesquisa, porque é caríssima. E essas por telefone, né, reduzem gigantescamente o custo. Sim, eu acho que é uma amostra, é realmente um momento, né, para dizer que é fraude, nada não, mas eu acho mais confiável a presencial. O telefone é muito diferente. Eu acho que você falando no telefone, respondendo uma pergunta, ou olhando a cara do pesquisador, eu acredito que é muito diferente. Mas quando ele falou aí, qual é essa outra, Bransky, como é o nome dessa outra que está dando o Bolsonaro na frente? A Brasmarket? Brasmarket. Olha, foi a alegria dos grupos dos tiozinhos e das tiazinhas, criatura. Olha, eles estão tudo louco. Aí diz, está vendo, todos os institutos, os demais, né? Vão ficar desmoralizados, porque menino, eu tive acesso ao. Fiquei vendo, só olhando assim, cubano, né? De outra pessoa. Menina, mas é uma alegria muito grande. Agora, a coisa mais ridícula, tem que falar nisso, foi aquela pesquisa lá na Beira-Mar, né? Ai, menina! Os ouvintes, talvez tenha gente que não saiba. Conta aí, Inês. Cadê o resto de Nishimura aí, que gostei. Não, mas conta, Inês. Agora você deu a historinha, vamos dar completa. Esses velhinhos, quando eu estou lá em Fortaleza, eu ando muito na beira-mar, né? De manhã. Aí eles se sentem, eles são os mesmos frequentadores que chamava Praça dos Estressados, que desmancharam, que agora com a reforma e tal, mas eles ficam lá numa barraquinha, sentados numa mesa, um banho de velho, como se eu fosse bem novinha. Inês, olha o etarismo, Inês, olha o etarismo. Não, é um bando de senhores de idade, certo? Careca, senhores de idade, graças a Deus, que estão vivendo muito, não é? Que coisa linda. Aí, quando eu passo caminhando, eu escuto eles falando, só é besteira. Menina, tiozinho do Zap, todos aqueles, sabe? Aí eu passo, boto as mãos nos ouvidos, os dedos assim nos ouvidos, para não escutar. Por quê? Porque vocês me conhecem, né? Aí pode ser que eu pare lá na roda dos senhores de idade e vá discutir. Aí eu passo bem longe. Aí quando eu vejo nas fotos, o vídeo que me mandaram, são eles mesmo, fizeram uma pesquisa na beira-mar. Fizeram uma pesquisa entre eles, né, Inês? Aí eles começam a dizer, né, que pesquisa é tudo mentira, esses institutos, mulher, olha, foi o divertimento da semana, foi esse. É o Data Calçada, Data Calçada. Data Calçada, Data Beira-Mar. Da beira-mar, e do setor deles ali, né? O Data Beira-Mar. Que aí deu Bolsonaro na cabeça, lógico, né? E ainda deu uns votinhos pro Lula, né? Fiquei impressionada até. Deu uns votinhos pro Lula, pois é. Ai, meu Deus do céu. Opa, aqueles senhores de idade. Inês, tu falou aí sobre a confiabilidade das pesquisas presenciais, né, que em tese são maiores. E também é o tipo de pesquisa que a gente está mais acostumado, e o Rafael vai já explicar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada modelo desse. Mas antes da gente chegar nessa parte aí, eu perguntei para ele se ele achava que esse aumento na quantidade de institutos, né, e tipos de metodologia que estão rolando afeta a qualidade da informação, né, e a qualidade das sondagens mesmo que são feitas. Pedir a opinião dele sobre se é bom ou ruim ter tanta gente fazendo pesquisa e divulgando. Vamos ouvi-lo?
terem mais institutos realizando pesquisas e mais tipos de metodologia não afetam, obviamente, a metodologia desses institutos mais bem estabelecidos. Eu acho que talvez o que afete seja que nós temos agora um grande número de institutos, né, que tem uma variação na qualidade dos suas coletas de dados, na qualidade da metodologia que eles empregam, né, e de certa forma fica um pouco mais difícil para o leitor médio avaliar, né, quais são institutos que têm metodologias mais rigorosas, que seguem métodos mais rigorosos, que tendem a produzir estimativas, né, resultados com maior qualidade, né, mas de forma geral eu vejo na verdade como bastante positivo ter assim um número maior de institutos, um número maior de metodologias sendo empregadas, né, desde face a face até telefone, mesmo online. Só uma observação, essa é a realidade de pesquisas eleitorais aqui onde estou nos Estados Unidos, né? Aqui já existe uma proliferação de pesquisas eleitorais há muito tempo e sempre foi visto assim de uma forma positiva no sentido de que com maior quantidade de pesquisas, né, apesar de poder algumas vezes confundir um pouco o eleitor médio, você tem mais informação para trabalhar e hoje em dia existem esses agregadores de pesquisas, né, que pegam essas pesquisas, atribuem a elas diferentes pesos, diferentes agregadores vão usar diferentes critérios para esses pesos, mas que formam uma estimativa, né, daquele momento na corrida eleitoral, que talvez seja um pouco melhor no sentido de que, como a gente vai discutir nas próximas questões, né, diferentes metodologias vão trazer diferentes propriedades para as estimativas, podem trazer diferentes tipos de vieses nas estimativas, e quando você meio que agrega, né, resultados de pesquisas de diferentes institutos e metodologias, certas desvantagens de tipos de metodologias, né, como as desvantagens de pesquisas telefônicas e mesmo desvantagens de pesquisas face a face ou online, acabam se cancelando uma outra, né, acabam se amortecendo essas desvantagens, o que tende a produzir resultados um pouco melhores do que se você olhar apenas um ou outro instituto, né? Então, acho que nesse sentido, pelo menos, um aumento no número de institutos e metodologias é de forma geral positiva, mas é claro também que nessa grande quantidade de institutos e tipos de metodologia empregadas, vão ter também, infelizmente, alguns institutos que empregam métodos não tão rigorosos, que acabam trazendo estimativas não de tão alta qualidade. Como o Brás Market, né, que claramente, eu vi também um comentário dele no Twitter sobre essa pesquisa especificamente, ele falando, olha, no final ele fala assim, acho que no fim dá a impressão de que eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo. Negócio brabo, viu? Negócio brabo. Aí fazem uso político, né? Eu gostei muito, eu ia fazer uma pergunta específica sobre isso, mas o Rafael já adiantou essa novidade também de 2022, que são os agregadores de pesquisa, né? Ele falou que já rolava nos Estados Unidos, mas aqui eu não lembro de ter visto antes, né? A gente está vendo agora. Vários veículos de imprensa e outras instituições estão fazendo agregadores. Cada agregador também tem seus métodos de seleção, né? E seus métodos de ponderação. Mas, assim, grosso modo, o que eles fazem é pegar ali aquele conjunto de pesquisas e dar um jeitinho, fazer um cálculo estatístico, probabilístico, de tirar uma espécie de média. Não é um cálculo simples, não é uma média simples, óbvio, né? Eles atribuem vários pesos, como o Rafael falou, e eles podem ser uma alternativa para colocar ordem na bagunça, né? Porque a gente consegue ter uma visualização talvez mais aproximada da realidade. Que é isso, né, gente? Assim, dependendo do que estiver sendo pesquisado, o resultado vai ser diferente. Se você pegar um instituto de pesquisa e levar para beira-mar, o Data Calçada vai dar Bolsonaro na Exatamente. Frente. Então, assim, quando a gente tiver essas diferenças muito grandes, aí resta saber qual instituto está retratando melhor a realidade da sociedade. Essa é a discussão, né? E é um palpite que o Rafael disse que é muito difícil de dar. Mas partindo aqui para mais uma pergunta, que era justamente essa, viu, Inês, sobre as vantagens e desvantagens de cada método, né, de pesquisa. Ele explicou o seguinte, eu vou explicar aqui um pouquinho, depois a gente coloca o áudio dele. Existem dois grandes grupos para começo de conversa, de pesquisa, né? As presenciais, face a face, e as por telefone. E só aí já tem muita diferença, né, entre o resultado que se pode dar e as dificuldades de cada método. Nas presenciais ainda tem as domiciliares, né, que o pesquisador vai na casa da galera,
né, uma galera já selecionada, e as, como a do Datafolha, que são em locais de fluxo, que o pesquisador fica ali nos determinados pontos da cidade e vai abordando as pessoas e perguntando o perfil e fazendo elas responderem o questionário. Nas pesquisas por telefone, tem as com robô, né, em que é um robô lá falando, e outro com um pesquisador realmente vivo, de carne e osso, que vai perguntando para a pessoa por telefone, e tem ainda as pela internet, né, com questionários de internet. O Rafael falou que nas pesquisas eles trabalham com um arcabouço teórico que é o erro total de pesquisa, em que eles vão procurando diferentes fontes de erro que afetam as estimativas das pesquisas. Por exemplo, um erro muito conhecido é o erro amostral, né, que é o erro que se tem por não se observar todos os elementos da população, você escolhe amostras, mas você deixa outras de fora, isso é uma fonte de erro. Tudo é amostragem. Só para traduzir, né, Emily? Então, a sociedade brasileira ela é muito diversa, né? Então, você tem vários setores, assim, você tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, tem gente que é mais escolarizada, gente que é menos escolarizada, e isso, os institutos tentam fazer amostras que tenham alguma equivalência com essa população, com essa totalidade da população, tendo em conta toda essa diversidade, né? E se a amostra for errada, o resultado vai ser errado, óbvio. Exatamente. E eles pegam características que, em tese, tem alguma correlação com o jeito de votar, né? Pessoas negras, pessoas brancas, pardas, indígenas, religião. Então, eles vão selecionando amostras que, em tese, pela experiência deles de instituto, tem correlação com o voto, mas pode existir erro nessa seleção, né, de amostragem. Aí, outra possível fonte de erro é o erro de cobertura, né? Aí entra aquele negócio que a Inês falou. A presencial, em tese, ela tem uma cobertura muito maior, porque a por telefone só vai pegar a galera que tem telefone. Isso é e óbvio, que atendeu né? o telefone. E que atendeu o telefone. É. Então, isso é o chamado erro de cobertura. Mas, ao mesmo tempo que as pesquisas presenciais têm uma cobertura maior, eles têm outro tipo de problema com a presencial que com a telefônica não tem tanto, que é o erro de não resposta. Eles não conseguem pegar, por exemplo, tem muita dificuldade nas presenciais de pegar a galera que mora em condomínio de luxo, em apartamento, que tem não anda na rua, né? Que não anda na rua. Tem dificuldade de pegar a galera que mora em área controlada pelo tráfico. Então, vamos ouvir o que o Rafael... Assim, foi uma resposta longa, gente. Esse assunto, ele disse que em 1 hora de conversa não se esgota. Eita! Então, eu tentei resumir aqui e eu queria que a gente escutasse também o que ele tem a falar sobre essas vantagens e desvantagens de cada método. Entre pesquisas presenciais e por telefone, existem diferentes fontes que geram esse tipo de problema de não resposta, como eu falei. Presenciais normalmente têm maior dificuldade em ter acesso a condomínios fechados, apartamentos, até mesmo zonas de alta periculosidade, né, dominadas, digamos, pelo tráfico, certas comunidades pelo tráfico que não permitem a entrada de pessoas fora daquela comunidade, né. Por outro lado, pesquisas telefônicas também têm um problema de não resposta, né? Tem um problema de não contato, de pessoas que veem ali no telefone um número que elas não reconhecem e nem atendem o telefone, né? Então, a geração mais nova não atende, não fala pelo telefone. Enfim, então esse problema de não resposta também varia um pouco entre as pesquisas presenciais e pesquisas por telefone. Também tem problemas de mensuração, né? Que a gente chama de erros de mensuração, que acontece quando o respondente não reporta exatamente a sua opinião verdadeira, suas atitudes verdadeiras, o que a gente chama de valores verdadeiros, né? E acontece por diversos fatores. Acontece por questões de desenho do questionário, né? Talvez algumas vezes o questionário não é claro o suficiente, que o respondente não entende exatamente a pergunta. Acontece também por efeitos de entrevistador, né? Então, algumas vezes, dependendo do tópico, a pessoa não se sente à vontade em responder aquela pergunta, porque é um tópico um pouco mais sensível para ela, né, como, por exemplo, questões relacionadas a aborto. Então, nesse sentido, por exemplo, eu posso falar um pouco agora entre diferentes tipos de pesquisas por telefone, né? Então, a pesquisa por telefone conduzidas por entrevistadores, que tem um entrevistador ligando, elas tendem a passar por esse tipo de erro, apresentar esse tipo de erro, esse viés, né, que eles chamam de social desirability bias, maior do que pesquisas, por exemplo, com robôs. Porque como é um robô ali fazendo a entrevista, né, então a pessoa não se sente tão constrangida em responder ali a certos tópicos mais sensíveis, né? A gente sabe que em metodologia de pesquisa, pela literatura, por evidências empíricas, que para esses temas mais sensíveis é melhor você perguntar
com uma espécie de questionário de autopreenchimento, ou mesmo, nesse caso aqui, com um robô, né, sem ter ali um entrevistador, seja por telefone ou face a face, porque para evitar justamente esse tipo de, digamos, constrangimento, ou de que a pessoa queira passar uma imagem melhor, né, para o entrevistador, enfim. Então, essas são as diferentes, né, vantagens, né, ou desvantagens, talvez, de diferentes metodologias de uma forma um pouco mais sucinta. E como vocês podem imaginar, né, sim, de fato, diferentes metodologias, diferentes escolhas metodológicas vão acarretar a maiores ou menores tipos de erro para cada uma dessas fontes de erro que eu mencionei, né? Essa fala dos erros, eu lembrei de uma questão que aconteceu nos últimos dias, pessoas, né, bolsonaristas reclamando, acusando, inclusive, foi um ataque mesmo violento até, contra uma pesquisadora do Datafolha que estava fazendo a pesquisa, foi identificada e os bolsonaristas tentaram se botar, falar assim, eu quero ser ouvido, e ela não aceitou entrevistá-los, né? Fazer a entrevista com eles. Porque nem pode, inclusive, Camila. Exato. Parece que a pessoa se botar nem pode. Isso. Né? Por quê? Porque na metodologia do Datafolha, a pessoa que se propõe, ela já é excluída. Não é, porque senão você cria uma tendência, né? Você tem ali um movimento de distorção da realidade. Imagina, aí só quem quer falar vai falar. Pode ser até pessoas pagas, entendeu? Para fazer isso, pagas por alguma campanha. Então, eles adotam isso como metodologia. Escolha ali, tem que se encaixar no que eles estão precisando também, né? De faixa, né? De renda, de escolaridade, de gênero, enfim, de várias coisas que eles estão buscando. E se a pessoa se propõe, não é aceita. Só que aí os bolsonaristas começaram a divulgar isso como, olha, tá vendo? Só se for eleitor do Lula que eles escutam. E, gente, isso é um absurdo, sabe? E ela foi atacada, a pesquisadora. Ou seja, pesquisador desses institutos de pesquisa presenciais ainda virou uma profissão de risco ainda por cima. Gente, a que ponto chegamos, pelo amor de Cristo. E para terminar essa parte da pesquisa, só falando especificamente sobre o que aconteceu na semana passada, que realmente gerou uma discussão longa, uma discussão pertinentíssima, né, no Twitter, vários jornais fizeram matéria sobre a divergência grande, né, entre a IPEC e a Quest, né, da semana passada, uma dando 13, 14 pontos de diferença pró-Lula e a outra só 8, e foi isso que gerou realmente toda a discussão, porque ambas são pesquisas presenciais, e aí o Rafael explicou, inclusive no Twitter, para quem quiser ir olhar, por que isso aconteceu. Isso acontece por conta da cota, né, da amostragem por renda que cada pesquisa utiliza. Enquanto a Quest usou uma amostra de pessoas de que ganham a 0,2 salários mínimos de 38%, a IPEC tinha essa cota muito maior. Mais pessoas com até 2 salários mínimos. 57%. Olha a diferença, de 38 para 57. Um usou 38, a outra 57. Então, todos os pesquisadores, os analistas falaram que a divergência está aí. Né? A Quest ouviu menos pessoas pobres, a IPEC muito mais. Então, quando você escuta pessoas mais pobres, você tem uma diferença maior entre o Lula e o Bolsonaro, e quando você diminui essa cota, como foi o caso da Quest, a diferença também diminui. E o que eles fizeram foi refazer cálculos, né? Ponderar, não, eu vou usar aqui o critério da Quest para o Datafolha e vice-versa. E aí, de fato, você vê que bate, né? Eles conseguiram comprovar que essa divergência estava aí. Então, assim, qual é, então, beleza, elas acertaram dentro do que se propuseram, né? Elas acertaram cada um ali dentro do perfil de entrevistado que elas tiveram. Agora, qual das duas está retratando melhor a sociedade, né? Qual das duas? Esse é muito difícil, porque as bases de dados são diferentes. A Quest usa a PNAD contínua, dados muito confiáveis, segundo o Rafael Nishimura. Então, assim, é difícil, né, gente? É difícil, e todas as circunstâncias são ruins, né? Teve pandemia, aumentou muito os desempregados, depois está diminuindo o desemprego, mas com empregos de baixa renda. Ninguém sabe ao certo se esses dados da PNAD mesmo, que a gente sabe o quanto o governo desmontou muita coisa no IBGE, está bem problemático o IBGE para continuar fazendo as pesquisas de boa qualidade que sempre fez. Então, é difícil. E aí o IPEC usa essa base, considerando que 57% da população ganha até 2 salários mínimos. E a Quest considera que 38% da população ganha até 2 salários mínimos. Gente, quem é que está falando a verdade?
quem que tá certo? Eu não sei. O que o Rafael disse, Camila, é que renda, embora seja uma variável muito importante, por exemplo, o Datafolha não usa essa cota específica, ele usa outros critérios, ele não usa renda. Rafael disse que renda é uma variável complexa de medir, porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer o cálculo específico para dizer em que faixa está, geralmente é renda domiciliar e não individual, então fazer esse cálculo para todo o domicílio às vezes gera distorção. Então, ao mesmo tempo que é uma variável importante para muitos institutos, outros consideram que ela é complexa e que pode gerar mais problema do que solução, sabe? É interessante É isso muito aí. complexo mesmo, eu estou aqui só escutando. Maria, não está nem me metendo, mas é mesmo. Essa questão da renda, tu diz domiciliar, a renda familiar. Digamos que o dono da casa seja só o provedor. Aí, se você for entrevistar a dona da casa, que existe muitos casos assim, ela vai dizer que a renda dela é um salário mínimo, ou nada, não é? Pode errar, pode errar. E Não pode é? ser maior ou pode ser menor, enfim. As pessoas não têm também tanta noção, às vezes, né? Não tem tanta clareza. E se essa pergunta for feita por robô, né? Aí é que gera confusão mesmo, que ela pode não entender, achar que é a renda individual e ser a renda familiar. Então, assim, é complicado. É diferente de uma pergunta: qual é o seu sexo? Qual é o seu nível de escolaridade? Qual é a sua religião, né? Que são perguntas mais fáceis de serem respondidas. Renda costuma gerar uma confusãozinha. Eu sei que acabou de sair nesse instante, tem 12 minutos, a gente está gravando no sábado, saiu agora uma pesquisa IPESP, que é a do Lavareda, do Antônio Lavareda, que é outro sociólogo que está aí mexendo nas pesquisas eleitorais há muitos anos, né? Já foi o guru aqui do Tasso Gereissati, uma época, enfim, uma figura muito presente aqui no Ceará também, ele é de Pernambuco, e a IPESP se aproxima mais da Quest. Ele também usa a base da PNAD e está dando uma diferença ainda de 10 pontos entre o Lula e o Bolsonaro, na estimulada. Lula com 45, Bolsonaro com 35. Essa estabilidade, assim, estava um pouquinho menor antes, na IPESP estava 44 a 36, e agora aumentou um pouquinho, então 45 a 35, 10 pontos. Ainda levando para o segundo turno, não sendo resolvida a eleição no primeiro turno. É isso mesmo, né? E aí, Inês, como é que, assim, tudo isso acaba influenciando o eleitor, né? Muita gente acaba se movimentando também por conta de pesquisa, né? Alimenta militância, anima a militância, desanima a militância. Tudo isso acontece, né? E acontece o que a gente está vendo, todo mundo está vendo esse movimento nacional, né, de querer resolver a questão que é resolver a eleição, mas é uma questão mesmo séria. No primeiro turno, esse movimento aí de que eleitor de Ciro Gomes, de Tebet, todo mundo vai migrar para o Lula. E tem gente que não acha isso legítimo, tem gente que já... O Ciro está estribuchando, né? Está estribuchando. Agora, engraçado que, inclusive, a gente comentou, né, no Instagram, figuras históricas do PDT, gente que, inclusive, fundou o partido com Brizola, querendo realmente que os pedetistas vejam a dificuldade, a gravidade desse momento e partam para o voto, não é nem útil, como eles dizem, de sobrevivência. O primeiro que se manifestou foi o neto do Leonel Brizola, não citou o nome Ciro, na primeira vez que ele se manifestou, e já recebemos, já está aí rodando aí a internet toda, as redes sociais, esse mesmo Leonel Brizola Neto já dizendo claramente o nome do Lula, que todo mundo vote no Lula e tal. E a gente aí eu fui perguntar ao professor Clésio Arruda, ele é professor de Sociologia da Unifor, aliás, ele é sociólogo, desculpa, ele faz análise sociológica da cena política, ele é professor da Faculdade de Direito da Unifor, na graduação, e do mestrado da Faculdade Unicristos. E ele também tem um blog, Tudo é Política. É ótimo, o Clésio Arruda, e sempre está muito disponível para a gente, desde já a gente super agradece. Aí eu perguntei para ele se é legítimo pedir voto para liquidar a fatura no primeiro turno. Aí olha o que ele disse. Ele disse bem explicadinho. Olá a todas e todos. Grato a Inês, Evelyn e Camila, as cunhãs, pelo convite para participar dessa discussão. E eu adianto logo que, né, a busca de atrair votos que estão
propensos a ser para o outro candidato, é extremamente legítimo dentro de um processo eleitoral, né? A disputa, né? A disputa, de fato, é por conquistar mais votos. E a luta política, que é a luta pelo poder, dentro do sistema representativo, ele parte desse princípio, né? De que o candidato precisa ser eleito, e para ser eleito ele precisa de votos. Então é uma disputa legítima, é uma disputa que, se dentro das regras jurídicas existentes, não há nada a se questionar, né? Falar aí de princípio ético é minimamente exagero, né? Porque se busca mesmo é o voto dos eleitores, né? Agora, aliás, a gente deve considerar que nenhum candidato tem 100% das intenções de votos que são observadas nas pesquisas como estando totalmente garantidas, né? Mesmo aqueles candidatos com eleitores mais consolidados, tem sempre ali um percentual que pode se desviar para um outro, né? A gente não tem todos os eleitores convictamente ideologizados, né? Uma boa parte dos nossos eleitores não tem uma ideologia concretamente definida e muitas vezes votam por interesses imediatos, né? O que eu digo interesse imediato não necessariamente uma troca de favor, coisa do gênero, mas a perspectiva de conseguir um emprego a partir da eleição daquele candidato, no sentido de que ele pode ou aparenta, né, poder resolver a questão do desemprego com mais eficiência e mais eficácia. Se vota, por exemplo, no interesse de uma melhoria do poder aquisitivo, né? Então aquele candidato que é capaz de articular pensamentos e convencer os eleitores de que a sua proposta de política econômica será mais favorável a uma redução de preço, a uma melhoria real do salário, é uma forma legítima de se conquistar votos, né? E se há uma possibilidade de que algum candidato possa ser vencedor já no primeiro turno, e essa margem é uma margem pequena que possa levar ele para essa vitória já no primeiro turno, então perfeitamente esperado que ele faça. Estranho se ele não fizesse, né? Aí seria extremamente estranho. Perfeito, professor Clésio. E eu fiquei imaginando assim, tem também o voto pelo ódio e pelo desgosto, como houve e há o antipetismo, enfim, isso é alimentado. E, do outro lado, essa semana começou a circular uma peça publicitária da campanha do Lula contra o Bolsonaro, que eu achei fantástica, demonstrando pelas próprias palavras do Bolsonaro como ele é incompetente, como ele é insensível, como ele é uma pessoa desumana. Assim, pegam palavras dessas bem duras e mostram ele fazendo aquilo, falando coisas absurdas que ele sempre fala, né? Imitando uma pessoa com Covid, sem ar, todos aqueles absurdos. E essa propaganda, eu acho que chama muito o voto, pode chamar o voto útil de pessoas que querem tirar o Bolsonaro do poder e que, de repente, podem migrar para o Lula. Pessoas que votariam na Tebet ou no Ciro, enfim, podem migrar para o Lula achando que o Lula é o único que é capaz realmente de vencer o Bolsonaro, e né? É o único que é capaz de vencer o Bolsonaro, não tem outro jeito. A gente falou também, eu perguntei também ao professor Clésio, se o risco dessa estratégia, né? De ficar pedindo, até a Ébria, que a gente comentando entre nós, dizendo assim, será que não é perigoso? Fica a pessoa, cria ranço com essa pessoa que fica pedindo para resolver tudo no primeiro turno. Realmente ele disse que é uma estratégia que corre risco, pode ser, bora ver aí o que ele disse, é arriscado. Agora, como toda estratégia, né, tem as suas possibilidades de ter resultados positivos ou nem tanto, ou mesmo negativos, né? E precisamos combinar também, né? Todas as ações, e aí em qualquer área, né, e no campo político não é diferente, uma ação de um partido, uma ação de um candidato, ele vai provocar reações dos seus oponentes. Então, nesse sentido, né, articular uma estratégia, inclusive, né, no caso do PT, vem sendo feito, inclusive, com apoiadores do Ciro Gomes de longuíssima data, como o Gregory, agora o Tico Santa Cruz também já sinaliza aí a possibilidade de votar no Lula. Teve também recentemente o neto do Brizola, né, que gravou aí vídeo fazendo também esse pedido aos eleitores que nesse momento, né, pensasse, refletisse como o voto
o voto no Lula, nesse primeiro momento, seria um voto muito mais adequado. Quer dizer, essa estratégia é uma estratégia, né, que poderá dar resultado positivo, né? Eu acredito que está muito mais propenso a isto. Agora a gente vai ter uma reação, e a reação já está acontecendo, né? A fala mais dura do Ciro, até redundância, mas com relação a esse tema, né? Levantando a questão de que é ilegítimo, de que não é honesto. A Tebet também fez uma crítica a essa estratégia, o que é normal, né? Porque a Tebet pretende, né, se projetar, é uma candidata jovem, né? A direita está realmente aí com um vazio de lideranças, então ela é aquela que pode se colocar para ocupar esse espaço, né, que está aí colocado, desde o tropeço, né, a forma completamente equivocada de atuar do Aécio Neves, né, esse espaço aí ficou em aberto para ser ocupado, e a Tebet pode vir a ser essa pessoa que ocupe. E aí, nesse sentido, é extremamente legítimo ela ir contra essa ideia numa tentativa de manter ali um percentual de votos. Me parece, né, que o que ela busca, na verdade, é superar o Ciro Gomes e chegar em terceiro lugar para se viabilizar aí já para as próximas eleições, como uma candidata mais crível, mais viável. E o Ciro, aquela luta de não cair, né? Aquela luta de conseguir manter minimamente aí uma votação razoável. Então é uma luta hercúlea atualmente, dado a sequência de erros cometidos aí ao longo dos meses anteriores, e que também vai ter que, né, tentar manter aí uma margem mínima de voto. Portanto, essa reação é esperada, é normal, né? Podemos assistir aí nos próximos dias, inclusive formas, né, mais fortes, estratégias também melhor elaboradas para se contrapor, o que é perfeitamente normal dentro do jogo político e de disputa de votos numa campanha eleitoral, né? Pode dar errado? Pode, mas eu acredito que a possibilidade de sucesso é muito maior. Uma coisa que, lembrando aqui de 2018, né, a gente lembra de figuras como Alckmin e Marina, que acabaram muito, muito, muito insignificantes, né, com uma votação muito baixa. E, assim, imaginar agora que Ciro possa ficar com uma votação dessas, né, de 2%, sei lá, imagina, né, se ele desidratar e uma parte do voto que seria dado a ele realmente migre para os outros candidatos. Rapaz, vai ser um baque muito grande. Então é normal, natural que ele realmente esteja estribuchando, ele tem que lutar pelo voto dele, né, ele não pode, ele tem que, para a sobrevivência política dele, ele não pode ficar tão minguado assim, né. Ele disse que se perder, que ele não vê essa possibilidade, né? Se perder, ele vai deixar a vida pública, vai deixar a vida pública. Inês, não tem o P do perigo, minha opinião. Camila, olha, eu vou te falar, viu? Se o Ciro perder, não, porque claramente ele não vai ganhar, mas num cenário em que ele não vai para o segundo turno, que é o cenário óbvio, e em que Roberto Cláudio, né, se perder no Ceará, o que resta a Ciro? O que resta a ele, né? Assim, a gente está vendo que o PDT, muito provavelmente aqui no Ceará, vai rachar, parte vai acomodar com, isso eu estou falando, gente, no cenário de ou Capitão Wagner ou Elmano ganhar. Se Elmano ganhar, por exemplo, parte do PDT, né, Vanderlei, essa galera reacomoda ou sai do partido, e outra parte fica sem nada, né? Com o que eles ficam? Nada, o Ciro perde tudo. Então, nesse cenário de perda total, eu acho que há uma possibilidade grande de ele, de fato, sair de cena aí por um tempo. Ele não quer mais legislativo, ele não quer, né? Ele não tem talento para ir para o legislativo. Enfim, eu não duvido, não, que ele vá cuidar dos netos, não. E, assim, o que eu queria comentar também, gente, é que a gente falando, né, o Ciro realmente tem que lutar pelo voto dele, né, lutar para manter os votos dele, só redestacando, é uma estratégia que é incompreensível, né? A gente estava até outro dia comentando um pouco sobre isso. O Ciro está em terceiro, Bolsonaro em segundo, Lula consolidado, muitos pontos à frente de Bolsonaro e Ciro. Por que ele só bate no Lula? Não seria mais lógico ele bater e focar no Bolsonaro para subir um pouco, tentar tirar esse voto, se consolidar como alguém que preza pela democracia? O que a gente vê é o contrário, né? Ele quer o voto da
rejeição total ao Lula. Ele não parece que quer o voto da rejeição ao Bolsonaro. É difícil entender essa estratégia do Ciro. Emily, eu acho fácil. O Ciro, como ele enche a boca, que é aquele livro, que é um projeto para o Brasil, tanto que ele só vai passar 4 anos como presidente, que depois, é que ele pensou para o Brasil daqui a 40 anos e tal, papapá. Nada disso, ele não tem projeto nenhum, ele é uma pessoa magoada, ele é uma pessoa egocêntrica, ele não perdoa 2018 de não ter sido o candidato no lugar de Fernando Haddad. Só é isso. Não precisa ir muito fundo, não precisa muita sociologia, muita ciência política, muita coisa de psicologia, não. É isso. Ele não perdoa o Lula, acho que ele sonha, amanhã ele toma café, janta, almoço, tudo pensando nisso. É só isso. Não tem projeto para nada, não. É projeto pessoal. Para que coisa mais pessoal do que isso que ele fez no Ceará? Descartar Isolda? Preciso muito ser eu. Sou ignorante mesmo, né? Não sou social, não sou coisa nenhuma, é isso. Eu digo isso. E é triste porque, assim, a Inês citou esse movimento do PDT, eles não estão só fazendo um movimento para já declarar, antecipar o voto no Lula, eles estão decepcionados com o Ciro, porque eles consideram que o Ciro está fazendo um movimento à direita, ao ser tão contundente assim contra o Lula. E ser leve direita, com... né, Camila? Pois é, exato. Extrema direita, usando de artifícios assim, extremamente autoritários, antidemocráticos, às vezes repetindo a cartilha do Bolsonaro mesmo. Igual. O pessoal já está dizendo que ele vai ser o candidato a vice, né, do Eduardo Bolsonaro em 2026. Ave Maria. Ai, que horror. Né? Mas tudo indica que ele está totalmente na onda lá do Cramunhão e seus filhotes. Eu só imagino a cara dele quando a galera começou a usar nas redes sociais o slogan dele, Prefiro Ciro, começou a subverter, usar com a mesma fonte, mesmas cores, colocou Prefiro Lula. Nossa, o Ciro tá louco com isso, gente. Tá louco. Gente, eu decidi voltar aqui para atualizar uma coisa, porque essa história do uso do filtro do Prefiro Ciro, pela galera do Lula, né, como Prefiro Lula e prefiro outras coisas, inclusive, não é só uma questão que deixou o Ciro brabo. Ele ficou realmente... Ele passou dos limites, certo? Ele decidiu processar o perfil que fez... que burlou o filtro dele, né, que fez a versão Prefiro Lula, que é o perfil Jair Me Arrependi, do Twitter, e também está processando o Augusto Botelho, que é um candidato a deputado federal, que também fez a mesma coisa, só que com o nome dele. Então, é uma situação que é tão grotesca que a gente não consegue nem dar um nome para isso, sabe? Nem falar exatamente o que é. Mas, enfim, isso está acontecendo, lamentável, e algo totalmente desnecessário. Para que, Ciro Gomes, você faz isso? Para quê? Me diga, para quê? Menina, aí o professor Clésio Arruda também falou sobre uma coisa que a gente teme, também nós três já conversamos sobre isso, ou seja, a frustração se o Lula não ganhar no primeiro turno. Se vai ter essa frustração, se vai prejudicar a militância, se a militância vai ficar borocochô, ele também falou sobre isso, o professor Clésio Arruda. O risco de frustração, ele é dado, né? É algo que tem que ser considerado como possível, né? Porque a gente tem que né, considerar que a política ela é feita com razão, mas com uma grande dose de paixão, né? Ou seja, razão e afeto, ela está muito presente dentro do jogo político. Então, os eleitores, né, que motivados e vendo a possibilidade do seu candidato, né, chegar à vitória no primeiro turno e não vendo isso concretizado, pode cair aí num processo de tristeza, de certa desmotivação, e que isso tem que ser recuperado. Agora temos que pensar o seguinte: vale a pena investir, mesmo correndo esse risco? Vale, sem dúvida que vale. A margem é muito pequena, né, de votos necessários para, considerando as pesquisas eleitorais, para que o Lula ganhe logo no primeiro turno, é uma margem muito pequena, então é um investimento que vale a pena ser feito. Por outro lado, ganhando no primeiro turno, quais as consequências futuras? Lula chega ao governo extremamente fortalecido, né? A gente
Parar para pensar e analisar que a gente está diante de um candidato que recentemente estava submetido a um cárcere de forma injusta, no sentido de que a lei não foi aplicada adequadamente, como foi comprovado pelos tribunais internacionais, e sai desse cárcere injusto para ganhar uma eleição no primeiro turno, contra aquele que seria o seu oponente se ele não tivesse sido encarcerado. Então, nesse sentido, é extremamente forte no sentido simbólico, mas também no sentido prático, né? Com essa fortaleza, com esse ganho simbólico, ele conseguir se articular internacionalmente, ser capaz de trazer pessoas para compor sua base, um grande respaldo popular, que também é extremamente importante, e vai levar a um fortalecimento nas suas negociações internas, intrapartidos. Então, nesse sentido, o risco é elevado, mas vale a pena que seja enfrentado. Por outro lado, né, é necessário que aqueles que estão na coordenação da campanha avaliem essa possibilidade e já pensem numa alternativa caso não tenha sucesso essa empreitada de ganhar a eleição logo no primeiro turno. Então, cabe aí aos marqueteiros, né, aos coordenadores de campanha, pensar em como reverter aí esse sentimento, né, que pode vir a ser um sentimento de frustração, e como é que você pode reavivar e criar uma onda maior do que essa onda criada no primeiro turno. Perfeito. Sabe uma coisa que me deixa meio agoniada, assim, no discurso corrente? Eu tenho visto muita gente falar nessa tentativa de atrair o voto útil, com o seguinte argumento: você não vai votar no Lula no primeiro turno, não? Você vai deixar o Bolsonaro ganhar? Você quer correr o risco de o Bolsonaro ganhar e continuar? Gente, é o seguinte, se for para o segundo turno, a diferença ainda está muito grande, né, pró-Lula. Então, assim, eu acho que o discurso pró-voto útil é muito legítimo, mas, assim, mudar um pouquinho essa chave, Bolsonaro não vai ganhar, gente, pela urna, sabe? Eu acho que a gente tem que ter confiança de que mesmo no segundo turno, o destino é a vitória, galera. Eu acho que tem que ter essa animação e assim, porque a minha grande preocupação é essa: a gente chegar num segundo turno morno, triste, enquanto o outro lado vai levar esse segundo turno com sabor de vitória e com animação, né, que muito maior do que eles já têm hoje. Se eles já são empoderados hoje, avaliem no segundo turno. E é isso que o Clésio falou, é se preparar, sabe? Se vier no primeiro turno, é lucro. O Datafolha, a última Datafolha, estava dando Lula com 48% dos votos válidos. Isso dá segundo turno, não dá primeiro. Está em aberto? Está. Se você tem uma atração aí de votos, né, dessa terceira via, uns 3 pontinhos, resolve no primeiro turno. Agora, é lucro se vier. Eu acho que a gente tem que estar preparado emocionalmente, sabe, organizado, com um discurso organizado, de que mesmo no segundo turno, esse cara cai. A não ser realmente que use de estratégias ilegítimas e antidemocráticas. Mas é isso, é calibrar um pouco o discurso e se preparar. Perfeito, Evelyn, perfeito. Vamos dar uma passeadinha rápida pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo no Ceará, porque aqui o negócio também está bom que só, gente, está bom. Gente, está tudo uma indefinição só, na verdade, não está bom, está indefinido. E como a gente já tinha... para a gente comentar, né? Exatamente, para comentar é uma beleza. Mas como a gente já tinha dito no episódio passado, a gente já trouxe que o acirramento estava aumentando e, de fato, essa semana já foi marcada por mais acirramento ainda. As campanhas, sobretudo do Roberto Cláudio, com relação ao Eumano, se pegando mais pesadamente. Então, teve 2 casos aí que foram denunciados, né? Aliás, um caso que foi denunciado pela campanha do Eumano, de um disparo de fake news oriundos, né? As fake news oriundas da Argentina contra a Isolda e contra a candidatura dele. E uma outra história, o Roberto Cláudio aí sim denunciando que o governo do estado, né, o governo da governadora Isolda Sela, que hoje está sem partido e não apoia ninguém oficialmente, não declarou apoio a ninguém
para o governo, né, para a sucessão dela, mas o Roberto Cláudio denuncia que a Isolda está usando o governo para comprar prefeitos. E aí houve uma ação na Justiça Eleitoral, houve uma operação até de busca de documentos e tudo mais. Isso foi colocado na propaganda eleitoral do Roberto Cláudio, e houve uma reação muito forte. Isolda veio à tona, reclamando bastante dos ataques. Camilo Santana, candidato ao Senado, veio à tona também. Está todo mundo denunciando aí a virulência do grupo do Roberto Cláudio contra, sobretudo, a Isolda, que não é candidata, não deveria estar sendo citada nessa história, e dizendo que não tem nada de ilegal nos repasses do Estado às prefeituras, que estava tudo já... são convênios que já estavam feitos e tudo, enfim. É tudo muito confuso, mas tudo está sendo usado politicamente, nada disso vai ser comprovado até o final da eleição, vai ser resolvido, esclarecido, é tudo assim, é o ruído, né? Como sempre acontecem nessas situações. Mas o mais interessante é isso. O Roberto Cláudio decidiu realmente marcar totalmente a oposição dele ao Eumano, e nos movimentos das pesquisas a gente está vendo assim, o movimento Eumano cresce, Roberto Cláudio cai, e o Capitão Wagner segue lindo, leve e solto, com as bochechinhas lá, novas, em primeiro lugar. Ninguém mexe nele, assim, aliás, ninguém não, o Eumano ainda ataca um pouco, tenta associar o Capitão Wagner ao Bolsonaro, é a maneira como ele está fazendo aí para ver se puxa o homem para baixo, mas está difícil, né? O que vocês estão achando aí desses últimos movimentos? Eu só não concordo muito com você quando diz que, por exemplo, com relação às pesquisas, que o Capitão Wagner está totalmente consolidado lá. Todas as pesquisas, ele anda caindo, pouquinho ponto, mas anda caindo. Sim. Na Real Time Big Data, por exemplo, que é da TV Record, ele caiu 2 pontos, né? Na IPESP, ele caiu 1 ponto. E sempre ele está descendo 1, 2, 3 pontos. E o que eu noto nessas pesquisas é que o Eumano sempre está subindo. O Eumano já subiu 2 pontos, já subiu 3 pontos noutra, tá entendendo? Já está passando do Roberto Cláudio, e é tão verdadeiro isso, não só por essas pesquisas, que os candidatos têm, a gente sabe, as suas pesquisas internas, que a atitude, a postura de Roberto Cláudio, que não está nem parecendo Roberto Cláudio, porque o que se conhecia do pescocinho de cará era que ele era uma pessoa cordata, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa negociadora, uma pessoa leve, com tudo, com a gente da imprensa, com os próprios adversários, com os correligionários, e agora Roberto Cláudio se tornou um mini Ciro Gomes, está entendendo? Aí eu só discordo, e agora ele está, digamos, certo, entre aspas, querendo derrubar o seu opositor para ver se chega no segundo turno, que é humano. Ele não está até deixando realmente o capitão aí correr frouxo. Mas, Camila, eu só estou observando isso, essas quedas mínimas, mas quedas dos números percentuais de eleitor do capitão repaginado. E a volta do Cid Gomes, Ebeli? Assim, está voltando aos pouquinhos, né? Mulher, a gente estava precisando desse fator quinta série, né, na campanha, essa coisa, até agora sadia, né, de frescar um com a cara do outro, fazer caricatura. Menino, eu não sabia, mas me disseram, depois que veio à tona essa história do Cid, né, de chamar o Roberto Cláudio, o Capitão Wagner de Topo Gigio, que o Domingos Filho, aquele lindo, chamou o Camilo de Kiko do Chaves. Tu acha? Olha, gente, a quarta série chegou na campanha, né? Mas, ó, eu vou Mas é um espírito assim, também tudo muito, muito certinho, também não é legal, né? A brincadeira faz parte da eleição também, né? Olha, lógico, até o ponto de não ser ofensivo demais, né? Mas, assim, uma brincadeira leve assim, uma graça é de boas. Gerou uma discussão, né, sobre algumas pessoas problematizaram, falaram que não achavam legal esse tom, enfim, e descredibilizaram qualquer tipo de ataque ou chacota com questões de aparência física do outro, né? Eu acho que, enfim, eu respeito quem pensa assim, mas acho que essa molecagem, essa quinta, como eu brinco, nessa quinta série aí, até certo ponto, ela é tolerável e dá um alívio cômico aí na campanha. O que não pode ter, obviamente, é homofobia, né? Assim, não pode ter ataques, por exemplo, óbvio, né? Quando até
questionaram, mas se fosse o Cid frescando com a aparência de uma mulher, é outra coisa, peraí, é outra coisa, né? As mulheres já, há um contexto, né, de cobrança física da mulher que é totalmente diferente do homem. Tá certo o Cid frescar? Não, mas também não é para tanto, né, para gerar uma coisa, problematização tão o gigantesca. Capitão Wagner é um homem bonito, já era antes de fazer as intervenções estéticas, certo? E não ficou feio, tá bonito ainda. Enfim, eu acho que foram até. A Inês achou que não foram boas intervenções. Eu achei boas, eu achei que tá bonito, não ficou feio. Tá diferente, mas feio não tá. Então, assim, a brincadeira não ofende também. Você sabe que meu tipo de beleza não é Capitão Wagner. Meu tipo de beleza é essa beleza bruta de Antônio Luiz Vasconcelos Monteiro. Gostei. Mas, deixa eu comentar aqui um pouquinho sobre esse acirramento aí do Roberto Cláudio com o governador, Delmano e tudo mais. Não sei se todos vocês viram, mas saiu, né, pela campanha do Roberto Cláudio, uma peça, né, insistindo e denunciando essa questão aí dos repasses de recursos do governo para prefeitos do interior em suposta troca de apoio político. Essa peça é bem macabra, né, ela termina, inclusive, com a ameaça velada, né, o que será, né, depois de relatar essas denúncias, eles terminam assim, o que será que Quintino Farias pensa disso? E aparece a cara lá desse Quintino Farias, que, na verdade, pela foto, é outro Quintino Vieira, né, superintendente de obras públicas do governo do estado. Pois é, erraram o nome do homem, né? Tem um erro ali. Sabe a interpretação que uma pessoa fez? Que esse Farias pode ser uma associação a PC Farias, sabe? Uma coisa implícita aí que deixa no ar? Pode ser. Pode ser. Agora, sabe o que me surpreende? Isso está no lado A da campanha, não estar no lado B. Porque, geralmente, essas agressividades, não vou chamar de agressividade, essas denúncias, né, esse tom mais macabro de ameaça e tudo, isso fica no submundo da campanha, né? Em 2022, a gente está vendo na campanha A mesmo, e o Roberto Cláudio tem, né, insistido, tem falado publicamente, tem bancado essas denúncias. A gente não tem detalhes, né, como Camila falou, isso não vai ser esclarecido agora, mas precisa realmente entender, cadê? Qual é a denúncia exatamente? Né, para onde é que está indo esse dinheiro e qual é o efeito a correlação entre a liberação de grana e o apoio político? Eu acho que precisaria estar mais bem explicado por quem está denunciando. Outra coisa que eu destaco foi essa operação da Justiça Eleitoral, né, em busca de documentos no governo do estado sobre esses repasses. Causou um bafafá, obviamente está sendo muito usado pela campanha do Roberto Cláudio, os carros lá da Justiça Eleitoral indo buscar os documentos, fazer a apreensão, sendo que esses documentos já tinham sido entregues, já estavam com o TRE. O TRE acabou reconhecendo que foi um erro procedimental, que de fato eles já tinham os documentos e não precisavam ter ido buscar. Enfim, gerou imagem, né, negativa para a campanha do Elmano e positiva para a campanha do Roberto Cláudio. E é isso, assim, está tudo bem no lado A, né, não está submerso na campanha, está bem visível para quem quiser ver. Eu sei que consequências ruins irão acontecer, esses engalfinhamentos mais pesados para o segundo turno atrapalham muito a recomposição da base, né? Eram aliados que poderiam estar juntos, que deveriam estar juntos, inclusive ainda já no primeiro turno, não estão, beleza, mas no segundo turno uma parte não vai apoiar o outro, que chegar ao segundo turno contra o capitão. Isso pode ter consequências, vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Mas é isso. Pronto, vamos ao momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Começa, uma vezinha, começa. Comece, tá bom, beleza. Vou trazer um Discunhã de um curumim, gente, que mandou pra gente, e a gente gosta, viu? Se vocês tiverem, sempre mandem, tá? Porque a gente acaba tendo mais diversidade de questões que surgem. É uma questão trazida sobre a UES, tá? A Universidade Estadual do Ceará.
A UES implementou um sistema lá no RU, no restaurante universitário, para controle do acesso dos estudantes. É um controle feito com biometria no local, né? Então, é um pré-pago, os estudantes pagam antecipadamente, e para acessar, para pegar o ticket do almoço, eles têm que botar o dedinho lá para passar, para autorizar. Só que é um sistema que parece que está meio capenga. O negócio demora a computar o crédito, até 4 dias. Então, o estudante bota lá o dinheiro e depois não é computado. E aí isso fez com que o movimento estudantil começasse a ficar, né, agitado e reclamando, achando ruim. Para piorar, aí o que acontece? Então, bota o crédito, mas não aparece. Aí o estudante, quando ia almoçar, então, sem crédito, o que a universidade decidiu fazer? Beleza, libera o arroz e feijão, mas não a proteína. O estudante fica sem direito de receber a proteína, se não tiver crédito ali computado no sistema. Aí, gente, os estudantes começaram a protestar e fazer assim, quem entrava, pegava o ticket e começava a distribuir por todo mundo para liberar geral. Outra coisa que eles estão fazendo também é dividir a proteína. Quem consegue passar o crédito ali, quem consegue fazer o pagamento, né, dividir a proteína com os seus colegas que não conseguiram comprovar o pagamento. Então, gente, o negócio está bem pesado. A reitoria divulgou uma nota esculachando o movimento estudantil, dizendo que desacataram os servidores, que estão ali fazendo, sei lá, balbúrdia praticamente, e que, de fato, ok, é realmente uma das refeições mais baratas nos restaurantes universitários, custa 80 centavos, mas, gente, a gente sabe que para muito estudante faz muita falta, não tem dinheiro mesmo também, né? E pelo visto, a coisa não está resolvida e a gente tem que buscar, né? Eu acho que a gente tem que cobrar a solução disso, porque é legal, é bacana que a instituição busque meios de controlar melhor o acesso e tudo, a biometria é o meio e tal, mas vamos resolver o problema do sistema e vamos resolver o problema com o diálogo com os estudantes, não com acusações. O doido é isso, né? A saída encontrada, pelo menos paliativa, foi tirar a proteína, que é humilhante, coisa humilhante. O povo entrar e comer arroz com feijão só. Humilhante. Dá outro jeito até resolver esse negócio do problema do sistema. Então é isso, gente. É esse o Discunhã aqui que eu trouxe, esperando que haja diálogo. Universidade é espaço de diálogo, é espaço de tensões, é espaço em que os estudantes ali, na universidade pública é isso, tem que ir lá reclamar mesmo. Eles são agentes realmente muito importantes. A universidade existe para eles, tudo existe para eles. Eles têm que ser ouvidos. Se está tendo esse problema, eles têm que ser ouvidos e tem que ser buscada uma solução para isso, certo? Muito melhor do que essa de gerar esse tipo de constrangimento. Então é isso, viu? E agora, é tu, Inês? Discunhã? Pode ser. O meu Discunhã nem é denúncia. Não, né? Por enquanto não é denúncia, não. Eu achei que foi gatice. Também curumim. Os curumim atentos, né? Muito. Curumim mandou dizer para a gente e mandou a foto que lá em Maracanaú tem um comitê Wagner Lula. Wagner para governador, Lula para presidente. Aquela chapa, como companheira Camila, que já previa, Waglu. Não, isso aí é básico. Pois é, aí o Curumim mandou a foto, é assim, é pintado de vermelho lá, um imóvel pequeno, pintado de vermelho, aí tem assim a foto do Lula do lado, não botar pregado assim junto não, mas está lá na frente, todo de vermelho, uma entrada de porta de ferro e tal. E o Curumim, achando pouco, foi lá porque queria pegar material do Lula, e também queria curiar, né? Aí perguntou, o menino disse que a bolsinha que estava lá ficaram super constrangida, não sabia o que dizer. Ai, foi um vexame. Mas é bom lembrar aos nossos ouvintes que uma vez a gente falou aqui que o Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, como eu chamo aqui, o meu direita preferido, bichinho, quero é bem aí. Pois bem, ele, uma vez a gente pegou um vídeo, ele esculachando o Bolsonaro, chamou de burro e doido. Então, se Roberto Pessoa não é Bolsonaro, ele está, quem sabe, fazendo assim, subrepeticiamente uma campanha pró-Lula. O negócio dele não é o Bolsonaro, e para o capitão, porque ele, inclusive, é um dos coordenadores, consta como um dos coordenadores da campanha do capitão. Pois é, o meu Discunhã é esse, porque eu achei engraçado. Aí a gente foi ouvir uma pessoa, saber se isso era
pessoa entendida em legislação eleitoral, se isso era permitido. E se for informal, o que não é permitido é usar em material, por exemplo, programas da propaganda eleitoral, em adesivos, em algum panfleto. Não, é proibido botar a foto de dois candidatos que não sejam do mesmo partido, principalmente quando o candidato a governador, no caso aí o Capitão Wagner, tem candidato a presidente do partido dele, do União Brasil, que é a Soraya Tronic. Está entendendo? Ele não pode, oficialmente não pode, e se alguém denunciar para o Ministério Público Eleitoral, pode ser que debode e tal, essa história aí. E, além disso, não. Aí, depois que esse Curumim mandou, outras pessoas também mandaram foto do interior. Tem uma que é assim, uma parede totalmente com um adesivo do Lula, e aqui do lado, a mesma parede, da mesma sala, com adesivo do Capitão Wagner. No interior, por aí, tá cheio. Essa lulista que vai votar no Wagner, né? Por isso que ele está se segurando aí. Não, e a estratégia dele está dando certo, ele está conseguindo se desvencilhar, ele sempre com aquela conversinha, não, eu vou ser o governador do Ceará, eu vou sentar com qualquer presidente. Então, essa conversa dele, e ter esses comitês informais aí, assim, claramente, ele sabe que ele precisa dos votos de gente que vota no Lula para vencer, ele sabe disso. E aí é que está o outro lado, né, a campanha do Elmano aí, enfatizando a associação do Elmano com o Lula, porque tem muita gente ainda que não sabe que o Elmano é o candidato do Lula. Então, tá esse jogo, né? Vamos ver no segundo turno, se o Elmano chegar ao segundo turno, né, porque está indefinido, isso vai ter mais clareza, eu acho. E aí pode ser que o Wagner pegue mal para ele, né? A associação dele com o Bolsonaro. Então, vamos ver. E tu, Ebler Rebouças, diz Cunhã. Meu descunhã, gente, é sobre o fator medo nesta campanha. Essa última Datafolha que saiu, né, perguntou sobre o medo que as pessoas têm da violência política. E o dado é que, gente, é muito alto. Quase 68% dos brasileiros disseram que tem medo de sofrer algum tipo de agressão durante a campanha por causa da sua escolha política ou partidária, né? E é uma coisa que eu tenho refletido muito, né, sobre como esse método foi eficiente, né? As pessoas realmente estão com medo, principalmente lulistas, principalmente, né, meu povo? Porque a gente vê que quem vota no Bolsonaro tem medo nenhum, só o que a gente vê é a bandeira do Brasil nos carros, nos prédios, enquanto que a esquerda está completamente acuada, o método deles deu certo. E eu acho que a gente tem que começar a pensar alternativas, deixar de ter medo, a gente não vai, a gente não tem peito de aço, quem está armado é o outro lado, e tem que ter medo mesmo, porque o medo nos protege. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver alternativas. Pensar, por exemplo, você vai para algum lugar acompanhado de muita gente, se manifesta, bota um adesivo, vai para um lugar seguro, que seu carro vai estar estacionado perto, leve lá um adesivozinho, bote um boné, uma camisa, porque isso gera onda também, anima as pessoas, né? Surgiram vários relatos no Twitter de pessoas que fizeram experiências saindo com camisa do Lula, boné e tal, para ver como é que seriam as reações, e você tem a reação negativa, mas tem muita gente que interage positivamente. Então, é tentar, na medida do seguro, se manifestar de alguma forma, né? Quando você se sentir seguro, porque isso, principalmente na reta final da campanha, isso faz muita diferença no ânimo, né? No clima da campanha. É importante mesmo, mas é uma tristeza. De fato, essa estratégia da violência deu certo. Eles foram bem-sucedidos e a gente fica com medo porque as pessoas estão armadas, inclusive. Os bolsonaristas estão armados, muitos. Então, é triste isso, triste, mas tem que reagir, tem que levantar a cabeça, tem os espaços onde é possível sim se manifestar, e eu acho que a gente tem que lutar um pouquinho, porque isso é lutar pela democracia. Se a gente se cala, se a gente só aceita o medo pura e simplesmente, pronto, acabou-se, fim, sabe? Já perdeu, a democracia já era. E não tem medo nenhum, né, mulher? Onde você vai, tem bolsominion falando que é bolsominion, e defendendo, falando alto e não sei o quê. Gente, é zero pudor. Enquanto que a esquerda, coitada, fica aí. Nós
calada, acuada, enfim. Pronto, vamos para os cheiros, bora para os cheiros. Eu tenho uns cheiros bons aqui, viu? Ó, vou começar, eu quero mandar uns cheiros para comunicadores que participaram de uma oficina que foi realizada nessa semana passada na AECIP, que é a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PCEM, que eu participei desse encontro lá, e aí eu quero deixar um cheiro especial aí para a Marneide Aires, que também é podcaster, diz que é super fã nossa, ela tá com o Poderosas Podcast, e que ela se inspira muito na gente e tudo, ó, um cheiro para ti, tá? E quero deixar também um cheiro para o pessoal lá do PCEM mesmo, que trabalha lá, que é a Emanuela França, o André Jonatas, a Sandrine Monte Alverne, e outra figura que estava lá, era o Cicerone do evento, o queridíssimo Mauro Costa, perfeito. Esse aí já tá mufino de tanto cheiro, viu? Vai fazer o quê? Não tem como, ele é muito querido, o que a gente faz? Ele merece demais. Da D2M. E eu quero deixar uma recomendação, eu estou aqui, tá em minhas mãos um livro da Fabiana Moraes, jornalista, professora também universitária. Ela escreveu agora, acabou de lançar um livro chamado A Pauta é uma Arma de Combate, Subjetividade, Prática Reflexiva e Posicionamento para Superar um Jornalismo que Desumaniza. É um livro que eu comecei a ler, não li ainda todo, tô ainda terminei a introdução agora, da editora Arquipélago. Gente, mas assim, dá uma coisa tão boa, só de pegar assim, o pouco que eu já li, já deu uma coisa muito boa, e uma esperança de uma prática jornalística mais humana, menos acrítica, sabe? Que trabalhe os temas todos de uma forma muito mais humanizada, no sentido assim, de levar em conta as diferenças que são impostas na nossa sociedade e que nos desagregam, que massacram um lado da população, enquanto o outro lado fica aí surfando de boas, como sempre foi na história toda do Brasil. Então, assim, como a gente sabe que tem muito estudante de jornalismo que escuta a gente, e jornalistas, né? Então fica a recomendação aqui do livro da Fabiana Moraes. Quando eu tiver lido todo, eu falo mais dele, viu? Pois, recomendação feita. E tu, Inês, tem cheiros? Todos os nossos curumins e cuianzetes que eles interagem com a gente no Instagram, no Twitter, mas se a gente for dizer o nome aqui, leva mais meia hora de programa. Olha aí, bem besta, meia hora de programa só dizendo nome. Pronto, aí sintam-se todos beijados, abraçados, ganhando cerveja gelada, o que vocês quiserem. Pronto. Eu tenho cheiro. Manda, Evelyn. Olha, o meu é um cheiro e recomendação, cheirinho de bolo, assim, quentinho, que é o Antônio Neto, que é meu vizinho, curumim, da Nova Lanóis. Ele está abrindo hoje, terça-feira, viu? A Deleite Bolaria, né? Um empreendimento, ele está se lançando aí como empreendedor, então vim deixar a dica. Fica ali na Pereira Filgueiras com Carlos Vasconcelos. Bonito, cheiroso, que eu já provei, foi né? Ganhei um de teste. E queria deixar um beijo e um desejo de boa sorte para ele e para o sócio dele. Mandar também um cheiro para a Graciele Siqueira, maravilhosa, diretora do MAL, que nos escuta, incentiva e espalha aí a palavra das cunhãs. Um beijo também para o grupo de Zap Partiu Maternidade, que é um grupo que eu participo, os meus amigos fazedor de menino, mulher, tudo menino, esses meus amigos fazem. O Partiu Maternidade também cheio de curumim e cunhanzete. Um beijo para o Jaca, para o Pezeta, para a Marine, para o Renan. E é isto. Tem mais tanta gente. A Daniela Alencar, que falou no Instagram esses dias, que já ouviu todos, não perde um. Todos os episódios ela já ouviu. Enfim, também vou aí cheirar embaixo. Falou. Aí o quê? Me cheirar o quê? Cheiro embaixo, né? A nova modalidade do assino embaixo é o cheiro embaixo. Essa é da galera que fica interagindo com a gente nas redes. É massa demais. Um beijo. É massa. Pois pronto, chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que para assinar as cunhãs, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou para o Pix, ascunhaspodcast@gmail.com. Você participa, você se torna um assinante, então é massa, viu, gente? E vamos deixar os créditos. Na produção deste episódio estiveram Inês Aparecida, Emily Rebouças e eu, Camila Fernandes. No apoio das redes sociais temos sempre o apoio incrível da empresa Ponto Indie. Na trilha sonora é sempre a música Barroada Gagá, a versão instrumental da banda Breculê. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Até a próxima. Ixi, já está bem pertinho da eleição. Fala. Ai! Tá
Socorro!